E aí, furiosos, como vocês estão? Sejam bem-vindos para mais esse vídeo no meu canal. Esse canal onde nós fazemos sempre um paralelo entre terapia sistêmica e vivência cristã. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Quem brinca com criança sai meijado. Esse é um ditado que meu pai sempre me falou quando eu era criança e ele funciona. Antes de qualquer coisa, dá o like aqui. Se chegar no final do vídeo e você não gostar, dá o dislike, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar sobre Andressa Urach. Quem é Andressa Urach? Andressa Urach é uma garota de programa que ficou muito famosa, principalmente porque ela começou a colocar a cara dela na televisão. Mas o nosso mundo aqui, cristão evangélico, conheceu Andressa Urach como? Através do processo de conversão dela, onde ela tinha um procedimento estético, esse procedimento estético estava dando problemas, e ela acabou sendo internada e ficou em coma alguns dias por conta desse problema, inflamou toda a perna dela e tal. E nesse coma ela teve uma experiência com Deus. Daí, após isso, o que aconteceu? Andressa Urach se converteu, ela saiu da vida de prostituição, ela mudou o jeito de falar, ela mudou o jeito de se vestir, e falava aos quatro ventos que amava Jesus, que teve encontro com Deus, contava o testemunho dela. E, como sempre, a comunidade cristã, né, a comunidade evangélica principalmente, bate palma, fica muito feliz. Porém, algum tempo atrás, Andressa Urach, ela volta praticamente para a vida anterior, de acordo com a nossa visão aqui, né? Onde ela volta para o concurso Miss Bumbum e volta a usar o corpo dela como a instrumento de trabalho. E muita gente, né, do meio evangélico fica com aquela cara de interrogação. Será que essa moça realmente conheceu a Deus? Será que ela teve um encontro com Deus de verdade? Por que ela faz isso? Será que ela fez porque era moda? Porque os artistas, né, gostam de falar do seu processo de conversão? Calma lá, minha gente. Recentemente, ela no podcast do Vilela, inclusive eu vou deixar o link desse podcast para você entender a história, ela fala que ela fez um TED. Um dos motivos que levou ela a se desconverter é que a igreja foi sugando dela todo o patrimônio que ela tinha. Porque na prostituição ela ganhou muito dinheiro, porque ela diz, né, ela até conta em várias entrevistas, que um dos objetivos dela de ir para a televisão era de aumentar o passe dela na prostituição, ou então deixar de fazer programa para fazer shows, e quando fizesse programa, cobrar muito, muito, muito caro, e ela conseguiu. Então ela tinha um belo de um patrimônio. E com essa história da igreja tentar trazer ela para o universo cristão, a igreja, né, os pastores têm toda aquela pregação: olha, deixa o seu passado para trás, você tem que entregar tudo, você tem que se entregar para Deus. E no caso dela, ela também entregou os bens. Ela conta que ela fez um TED de 1 milhão. E agora ela está processando a igreja para que a igreja devolva pelo menos parte desse valor. E aí o que aconteceu? Andressa Urach perdeu tudo, perdeu carro, perdeu casas, perdeu todo o dinheiro de investimentos, e ela se viu na rua da amargura. Agora pensa comigo. O objetivo desse vídeo é para que você, pastor, entenda alguns processos. Por quê? Tem pastor que agora está falando: ah, isso daí é mentira, ah, isso daí é verdade. Ou então, ah, ela foi muito ingênua. Então você precisa entender, você pastor precisa entender que quando uma pessoa, principalmente no calibre da Andressa, é claro que o calibre da Andressa Urach é muito alto, porque é uma pessoa que tinha realmente bastante dinheiro, tá? Então é claro que é inevitável o pastor pensar no dízimo dessa pessoa, ou pensar na oferta dessa pessoa. Por quê? Porque isso é o que faz os templos ficarem de pé, porque é o que paga a água, é o que paga a luz, é o que paga as despesas de um templo. Então, se você aí que não é de fora, de repente caiu nesse vídeo, entenda, igreja tem muitos gastos, né? Por isso que tem dízimos e ofertas. Mas você, pastor, precisa entender que nem sempre porque uma pessoa ela é fisiologicamente, ela é adulta, que ela entende das coisas. Não é porque ela se diz cristã com 3, 4 anos, que ela está ali enfiada na igreja, que ela é adulta emocionalmente. Se você olhar nesse podcast, que eu vou deixar aqui o link, a Andressa Urach conta um pouco da história dela.
Andressa Urach, ela foi abusada, ela teve abandono de pai, o pai dela, né, uma relação que ela conta lá a história, o pai já era casado quando a mãe engravidou muito jovem, ela repetiu a história da mãe. Então, Andressa, ela vem para a igreja, o que é também um fator muito corriqueiro dentro da igreja, as pessoas vêm muito machucadas emocionalmente. Quando ela se encontra com o evangelho, ela pensa, eu me salvei, eu encontrei a solução dos meus problemas. Sim, Jesus ele é capaz de realizar milagres, só que as pessoas têm buracos emocionais, elas têm necessidades emocionais e muitas vezes o problema ele alimenta essa necessidade da pessoa. Então, mesmo que a pessoa conheça Cristo, mesmo que a pessoa esteja na igreja, mesmo que a pessoa tenha entregado sua vida para Cristo, ela vai, mais dia menos dia, buscar essas práticas antigas ou buscar esse buraco emocional. Por quê? Porque esse buraco ele é emocional, ele não é espiritual, entenderam? Então, quando você é pastor, você precisa ficar muito atento a essas pessoas, principalmente os novos convertidos. É claro que a Andressa, como eu falei, ela tem um potencial de doação muito maior, ela tem muitos patrimônios, mas muitas vezes você na sua igreja faz isso com pessoas que não têm dinheiro também. E essas pessoas oferecem o que para a igreja? Serviço. E muitas vezes a pessoa também vem de vários abusos, vem de várias faltas, vem de vários problemas, e elas acabam repetindo esses problemas, esses abusos dentro da igreja. Seja porque você, pastor, ou o líder, ele requer dessa pessoa uma submissão e um serviço além da conta. É a mesma coisa que eu pegar uma criança de 8 anos e exigir que ela faça uma faxina na casa de uma forma, da mesma forma que uma pessoa adulta ou que uma profissional da limpeza. É impossível. E muitas vezes a igreja faz isso. Por quê? A pessoa, ela... Vamos dar um exemplo aqui. A igreja faz isso com empresários, a igreja faz isso com pessoas que têm uma necessidade de servir. Por isso que você, como pastor, você precisa conhecer os traços, passar pelos processos. Inclusive tem lá no meu curso, meu ministério, onde você consegue identificar por cima, pelo menos, os buracos, as prováveis áreas que essa pessoa ela tem esses buracos emocionais. Então você evita de perder essa pessoa. Agora o que acontece? A Andressa está brigando contra a igreja. Por quê? Porque ela era muito jovem, ela era muito infantil na fé. Não teve um pastor de culhão, um pastor que tivesse a cabeça no lugar de falar, minha filha, não faça isso, não doe todo o seu dinheiro, não entregue tudo que você tem, porque a única coisa que a Andressa sabia fazer era o quê? Trabalhar na prostituição, fazer shows, colocar a cara dela na mídia, colocar o bumbum dela na mídia, usar o corpo dela como ferramenta de trabalho. E agora, por causa do evangelho, por causa dela ser uma nova criatura, os pastores e os líderes dizem, olha, você não pode mais fazer isso, porque isso é pecado. Mas e aí, essa moça vai fazer o quê? Então, eu não tiro em nenhum milímetro a razão da Andressa. Por quê? Porque era a única coisa que ela sabia fazer. Certa vez, uma tia minha e minha mãe, elas estavam pregando para um rapaz, e esse rapaz, ele procurou a minha tia e a minha mãe, dizendo que ele queria deixar as práticas da homossexualidade. Beleza. E aí, quando ele se converteu, ele teve uma mudança de vida, né? Preste atenção, ele se converteu, não quer dizer que ele mudou trejeitos, mas no processo dele, ele falou assim, olha, eu sou cabeleireiro, é a única coisa que eu sei fazer. Eu vou abandonar a minha profissão, porque essa profissão me lembra de quem eu era no passado. Prontamente, minha mãe e minha tia disseram, não é isso que você ganha o seu pão? Você sabe fazer outra coisa? Você tem uma outra fonte de renda? De jeito nenhum. Você vai continuar na sua profissão. Mas é que cabeleireiro já remete uma pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entenderam? Então, agora imagina se esse moço ele é direcionado a abandonar a profissão dele. É claro que não estou fazendo um paralelo, que a profissão da Andressa é bem mais complicada do que a desse rapaz.
Mas um pastor com consciência, um líder com consciência, ele jamais faz isso com um novo convertido. Não pode fazer isso, gente, tá? Então, no fim das contas, esse moço, ele continuou nos caminhos de Deus, ele, né, depois constituiu família, e até hoje ele é um cabeleireiro. Ele trabalha com aquilo que ele sabe fazer, aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele tem dom, ele foi chamado para fazer isso, tá? Então, você, pastor, além de pedir muita sabedoria para o Espírito Santo, você também precisa entender essas questões emocionais que estão por trás das escolhas das pessoas, para você não se tornar um abusador eclesiástico ou um abusador de poder. Por quê? Claro que a igreja onde ela se converteu é uma igreja que já tem um histórico de arrancar dinheiro das pessoas. Não é a praxe, não são todas as igrejas que fazem isso, embora as pessoas que não são da igreja, não são crentes ou evangélicos, pensem isso. Mas será que você aí como pastor, você também não está usurpando, você não está abusando de algum liderado teu? Porque mais dia menos dia essa pessoa cansa. Eu estou, cansada. 40 anos, mais de 40 anos de igreja, estou cansada de ver isso. Então, às vezes, aquele empresário, o cara chega, ele está todo cheio do primeiro amor e você não pode fazer um carreto? Você não pode doar tanto para essa festa? Você não pode ajudar com isso? E o cara, muitas vezes, por estar naquele primeiro amor, ele vai indo, ele vai fazendo, só que tudo cansa. Então, você, como pastor, tem que ter discernimento de entender que você não vai sugar as pessoas dessa forma. Eu sei que as igrejas elas têm uma demanda de trabalho enorme, mas não é assim que funciona. Violeta, mas o pastor ele precisa de auxiliares. Sim, ele precisa de auxiliares, só que treine esses auxiliares e estruture esses auxiliares. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer? O próprio liderado ele vai falar assim, não, mas eu quero fazer. Eu quero te ajudar. É o momento de você ser mais adulto emocionalmente e espiritualmente do que essa criança espiritual de dizer, hoje você não vai precisar, vai ter um tempo com a tua família, vai passear, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Faça uma escala que seja distante um dia do outro. Violeta, minha igreja é pequena, não tem como fazer isso. Então você se vira, tá? Observe sempre se você também não está cometendo um abuso, abusando dessa pessoa. Para quê? Para que essa pessoa não venha a se perder. O evangelho não é para isso, a igreja não é para isso, a igreja é para ajudar, não é para atrapalhar ou para desconverter as pessoas. E aí temos o caso da Andressa. Então, Andressa era jovem espiritualmente, muito criança, muito infantil, foi levada pela lábia dos líderes dessa igreja, perdeu tudo o que tinha, ficou na rua da amargura. Inclusive ela fala assim, quando eu fiz o TED de 1 milhão, e aí já alguns dias depois eu já me arrependi, porque a mãe dela começou a falar na cabeça dela, você não deveria ter feito isso, embora a mãe dela também seja da igreja. Ela fez o quê? Ela se arrependeu e pediu o dinheiro de volta, a igreja não devolveu. E ela falou assim, lá se foi o meu sonho de ser missionária. Por quê? E se você já foi para algum trabalho missionário, você sabe que o missionário ele precisa de dinheiro para se manter, para comer, para se deslocar. A igreja não banca os custos de um missionário. Banca, às vezes, uma parte pequena. Então, de repente, esse dinheiro poderia ser usado para o que ela queria, que era ser missionária. Mas o pastor ele preferiu o quê? Aceitar o TED. Por quê? Porque vou dizer aqui que ele é canalice, é ingenuidade, não sei, né? Pensa aí você e me responde depois. Então, se você quiser entrar no meu treinamento, meu ministério, nesse treinamento a gente trata sobre os aspectos emocionais de um líder. Porque se você é líder e você tem algumas questões, alguns buracos emocionais, você vai reproduzir esses buracos no seu ministério também, na sua família, na sua eclésia. E quem é que vai se lascar? Você. Porque você vai ficar doente, você vai ficar depressivo, ansioso, atraindo problemas e pessoas problemáticas para você, da qual as suas emoções têm essa necessidade.
E isso não é legal, por quê? Porque isso impede a pregação do genuíno evangelho. E muitas vezes as pessoas vão, elas procuram no pastor um ponto de referência, e aí o pastor ele é ponto de referência até certo ponto, depois ele não é mais, ele acaba caindo às vezes. E essa pessoa, a eclésia, a galera que está em volta, uma parte significativa acaba se perdendo por conta do mau testemunho. Então, vem se curar, vem se conhecer, e com isso você consegue também conhecer e ajudar as pessoas da sua igreja, tá? No link da descrição vai estar o link do curso. E não esquece de deixar o seu like, compartilhar isso com um pastor, um líder que você acha que seja relevante. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.